pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e essa semana, com muita felicidade, nós anunciamos que o nosso entrevistado é o professor Joel de Menezes Neibor, uma grande autoridade na área de licitações e contratos, um dos maiores palestrantes nessa área, né? A área de licitações, na área de direito administrativo, de gestão pública. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o regulamento das estatais, né? O que o senhor acha sobre o regulamento próprio das estatais, né, de licitações e contratos? Olá a todos, meu nome é Joel de Menezes Neibor e hoje tenho o prazer, a satisfação de participar do Minuto da Gestão Pública com a Cláudia Pereira. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre os regulamentos em licitações e contratações públicas. Há sempre muita dúvida sobre esse assunto. Eu gostaria de começar sobre os regulamentos, falando um pouco sobre os regulamentos das estatais. A Lei 3.303, no artigo 40, ela prescreve que todas as estatais precisam produzir os seus regulamentos, cada uma precisa ter o seu regulamento de licitação e contratação. A Lei 3.303 é uma lei bem sucinta, bem objetiva. Ela não entra em pormenor sobre as licitações e contratos. Ela trata do assunto assim de uma maneira mais panorâmica, das diretrizes das licitações e dos contratos. E ela não prescreve que nenhuma outra lei se aplica subsidiariamente, como ocorre, por exemplo, com a 8666/93 em relação à modalidade pregão. Então, dentro da sistemática da Lei 3.303, o detalhamento, o pormenor, deve ser feito no regulamento de licitação e contrato de cada estatal. A Lei 3.303 é de 2016 e as estatais tiveram um prazo de 2 anos para passar a aplicar a lei e elaborarem os seus regulamentos. Acabou que muitas estatais deixaram para fazer isso assim muito próximo do prazo, tiveram dificuldades para fazer e acabaram produzindo regulamentos. Há bons regulamentos, evidentemente, mas muitas acabaram produzindo regulamentos que não são assim o ideal, ou regulamentos que não puderam tratar, ou não se conseguiu tratar das questões, das verdadeiras demandas das estatais. Fizeram meio que muitas vezes às pressas, né, para cumprir a tabela, para atender a lei e passar a aplicar a Lei 3.303. Muitos regulamentos são cópias da Lei 3.303, outros são muito superficiais. E a questão é que esse regulamento para as estatais é muito importante. É uma coisa que é decisiva. Todo detalhamento, toda estruturação da licitação deve ser feita nesse regulamento. Cada estatal tem a sua atividade, tem as suas particularidades, tem as suas demandas, tem as suas dores. E o regulamento da estatal, ele deve enfrentar essas particularidades, essas demandas, essas dores. O regulamento de uma estatal não serve para outra. O regulamento de licitações e contratos é meio que um trabalho de alfaiate. Deve ser feito para cada estatal de acordo com as suas necessidades. E um bom regulamento de licitações e contratos é um instrumento importantíssimo para que as estatais possam avançar, possam bem estruturar suas licitações e contratos e aproveitar todo o potencial, tudo aquilo que oferece a Lei 3.303. Como eu falei antes, muitas estatais acabaram que não conseguiram fazer o regulamento ideal, nem um regulamento que fosse próximo do ideal. O que eu tenho sentido nos últimos tempos, um movimento, dá para dizer assim, do ano passado para cá, muitas estatais revendo os seus regulamentos. Sabe o que está acontecendo? Olha, fizeram lá em 2018 meio que às pressas para passar a aplicar a lei, né? Não tiveram talvez tanto tempo, não conseguiram fazer o que desejavam. Já estão há alguns anos agora aplicando a Lei 3.303, já existe um aprendizado, já existe uma experiência consolidada. As estatais mais ou menos agora já conseguem identificar quais são os principais caminhos, o que elas realmente precisam em relação às licitações e contratos. Então, muitas agora estão num processo de revisão dos seus regulamentos. É mais do que revisão, na verdade, né? Elas estão fazendo regulamentos novos de licitações e contratos. E eu acho que isso é muito bem-vindo, isso é muito legal, porque isso oxigena as licitações e os contratos das estatais. Você fez um regulamento lá em 2018, esse regulamento não ficou tão bom,
você não tem que ficar preso a ele, você não tem que ficar aplicando esse regulamento pelo resto dos tempos. Se não está bom, olha, tem que se mobilizar e rever esse regulamento, constrói um novo. Hoje há tantos regulamentos por aí, bons regulamentos, que podem ser adotados como exemplo, como um referencial para construir o seu regulamento. Então eu sugiro aí a todos os amigos que participam aqui do canal da Cláudia, que são de estatais, que se não estão contentes com os seus regulamentos de licitações e contratos, porque eles são fundamentais, eu sugiro que iniciem um processo para revisão ou para a construção de um novo regulamento para que possam aplicar bem, para que possam estruturar da melhor maneira possível e se aproveitar de todas as potencialidades da lei das estatais. Entendi, professor. Recentemente a AGU produziu um parecer em que falava que somente seria possível a aplicação da nova lei de licitações com a produção de alguns regimentos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Um outro tópico é a respeito dos regulamentos previstos na Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos. Pois bem, a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, em diversas passagens, ela faz referências a regulamentos. Ela diz assim, olha, esse assunto aqui vai ser regulamentado, esse assunto aqui deve ser tratado por meio de regulamento. São várias as passagens. Então, existe uma dúvida inicial, que é a seguinte, enquanto não se fizer o regulamento respectivo, a que faz referência à lei, a lei se aplica, ou o instituto que aqui a lei fez referência ao regulamento, né, que teria que ter um regulamento tratando daquele instituto se aplica ou dependeria do regulamento? Na semana passada, a AGU publicou um parecer bastante controverso, com o qual eu não concordo, inclusive, que defende a tese que a lei ainda não tem eficácia, a lei não pode ser, os efeitos da lei não podem ser produzidos de forma regular, a lei não pode ser aplicada ainda pela administração pública, em razão da inexistência, da falta de regulamentação e da ausência do Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como em razão da ausência de alguns regulamentos previstos na Lei 14.133. Há uma passagem, por exemplo, que trata do regulamento a que faz referência o parágrafo 3º do artigo 8º da lei. Esse parágrafo 3º do artigo 8º, o artigo 8º ele trata dos agentes de contratação. E o parágrafo 3º desse artigo 8º diz que a atuação dos agentes de contratação, das comissões de contratação, bem como do fiscal e do gestor do contrato, que a atuação de todos eles depende de um regulamento ou deve ser tratada em regulamento. A AGU entendeu que, enquanto não for produzido esse regulamento, o agente de contratação, bem como a comissão de contratação e o fiscal e o gestor de contrato, eles não podem desempenhar as suas funções, o que significa que a lei não pode ser aplicada. Eu, particularmente, não concordo com esse entendimento da AGU. Eu entendo que, na minha percepção, quando a lei faz referência a regulamento, significa que a administração, se quiser, ela pode regulamentar aquele assunto por meio de regulamento, mas não há necessidade de regulamentar aquele assunto por meio de regulamento. A administração pública, diante da lei, diante das suas práticas e diante das suas necessidades, ela vai decidir se precisa realmente fazer o regulamento ou não. Se a administração pública entender que é possível aplicar a lei sem o regulamento, essa lei pode ser aplicada como ocorre, ou já ocorreu com diversas outras leis, diversas outras normas que faziam referência ou que fazem referência a outras normas ou outros regulamentos. Então eu discordo dessa posição de que a lei não pode ser aplicada até que, por exemplo, esse regulamento a que faz referência o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133, até que ele seja produzido. Eu não acho que isso faça sentido, até porque a lei, no seu artigo 194, prescreve com todas as letras que ela entra em vigência na data da sua publicação, que ela entrou em vigência na data da publicação, que ocorreu no último dia 1º de abril. Então a lei já é vigente. Se ela já é vigente, se tem um dispositivo específico dizendo que ela entra em vigência na data da publicação, que ocorreu no dia 1º de abril,
Você não deve pincelar dispositivos lá no meio da lei que façam referência a um regulamento sobre uma situação específica para deixar de aplicar a lei ou para criar óbices à aplicação da lei. Não parece que seja plausível, não é proporcional. Se você tem toda uma lei com 194 artigos, se você tem uma lei que tem um artigo específico, o último artigo, 194, que diz com todas as letras que ela entra em vigência na data da publicação, que você obste a vigência, que você obste a aplicação da lei, porque um ou outro assunto referido na lei não foi regulamentado. Isso pura e simplesmente é desproporcional, isso foge do bom senso, você deixar de aplicar toda a lei em razão do dispositivo específico. Entendi, professor. É um tema extremamente polêmico, muito discutido, mas a administração pública, ela deve de fato criar esses regulamentos para que seja aplicado de fato a Lei 14.133? Eu também acho o seguinte, uma coisa boa dessa Lei 14.133 é que ela parece ser um grande compilado, ela faz meio que uma consolidação, talvez das melhores práticas, entre aspas, da 8666/93, da 10.520, da Lei do RDC, das instruções normativas do governo federal, da jurisprudência dos órgãos de controle, principalmente do Tribunal de Contas da União. Essa Lei 14.133 é uma grande consolidação dessas melhores práticas. E é uma lei que vai muito no detalhe, ela vai muito no pormenor. Então veja, lá na Lei 8666/93, há vários assuntos que não são, embora a Lei 8666/93 seja uma lei assim, bem extensa, há vários assuntos que não são tão detalhados, né, que não são assim tão bem explicados. E por isso o governo federal fez uma série de instruções normativas, regulamentou esses assuntos. Essas instruções normativas, ou boa parte delas, foram para dentro da Lei 14.133. A Lei 14.133 incorporou muitas dessas coisas. Por exemplo, registro de preços. Registro de preços, na Lei 8666/93, era tratado assim de uma forma muito superficial, lá no artigo 15. O regulamento era todo no decreto. Agora, o registro de preços, ele foi incorporado, ele está dentro da Lei 14.133. Ele é tratado de uma maneira muito mais detalhada. Com o que você tem na Lei 14.133, você já consegue aplicar o registro de preços. Você não precisa mais de um decreto para aplicar o registro de preços. O procedimento da Lei da 14.133, o que tem que fazer o agente de contratação, já está na Lei 14.133. É possível produzir um regulamento para deixar mais claro qual deve ser a atuação do agente de contratação, o que exatamente ele tem que fazer em detalhe? É possível. Isso vai ser bom? Isso pode ser bom a depender do regulamento. Agora, o ponto é, a ausência do regulamento, a falta do regulamento, não impede a aplicação da lei e não impede a atuação do agente de contratação. Então, repito, eu sou contra esse entendimento externado pela AGU em relação à não aplicabilidade da lei ou à negativa de vigência da lei enquanto não forem produzidos esses regulamentos a que a própria lei se refere. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia.
Entendi, professor. Mas que temas devem ser priorizados e qual a abordagem a se fazer? Os regulamentos, eles, muito embora, na minha percepção, a produção desses regulamentos, ou a vigência da lei, ou a aplicação da lei não dependa da produção desses regulamentos, da Lei 14.133, é a lei que eu me refiro, muito embora a vigência e a aplicação da lei não dependam desses regulamentos, o fato é que esses regulamentos eles podem ser muito úteis à administração. Explicando melhor meu raciocínio, a administração não precisa, não necessariamente, dos regulamentos para aplicar a Lei 14.133, ela é suficiente, ela é auto-aplicável, ela é suficiente. Agora, a lei faz referência a uma série de regulamentos em relação a uma série de situações específicas. Esses regulamentos, que podem ser produzidos pela administração pública, e que até devem ser produzidos pela administração pública, eles podem ser muito úteis para a administração pública no que tange à aplicação da lei. Podem ajudar muito a administração pública na aplicação da lei. Então, especialmente nesse momento inicial, né, a lei entrou em vigência a 1º de abril desse ano, faz um pouco mais de 2 meses. Não, nem isso, né? 1 mês e meio. Não, abril, maio, faz mais de 2 meses, desculpa. Então, a lei entrou em vigência há muito pouco tempo, 1º de abril desse ano. Então, nós estamos no momento de construção de sentidos, de tentar interpretar a lei, e ainda há muita dificuldade na compreensão da lei. Talvez os regulamentos, se bem construídos, eles podem dar um bom caminho para a aplicação da lei e para tirar as dúvidas dos agentes administrativos na aplicação prática das leis, ou da Lei 14.133. Agora, um ponto, tem que pensar muito bem nesses regulamentos, tem que cuidar muito quando for fazer esses regulamentos. Há uma tendência no Brasil em fazer decreto, em fazer instrução normativa, em fazer regulamento que pura e simplesmente repete a lei. Meus amigos, fazer regulamento para repetir a lei não tem sentido nenhum. Regulamento papagaio de lei não serve para nada. Se já está escrito na lei, não precisa escrever também no regulamento. Pense bem antes de fazer o regulamento. A lei ela já é bastante, repito, detalhada, ela vai bastante em pormenor. Se você for fazer um regulamento, você tem que descortinar, você tem que antever alguma utilidade, alguma coisa importante para ser dita nesse regulamento. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem maturada, muito bem refletida pela administração pública. Porque fazer regulamento por fazer regulamento acaba prejudicando a administração. Tem que ter muito cuidado nessa hora, muito cuidado mesmo. De uma maneira geral, eu acho que um grande espaço, um grande ponto a ser explorado pela administração pública, por meio desses regulamentos, é a governança das licitações. Estruturar bem os procedimentos, definir todas as instâncias, as alçadas, deixar claro a atuação de cada um dos agentes públicos que participa por parte da administração pública da licitação, quem faz o quê, na etapa preparatória, quais são os procedimentos, por quem que passa, quem deve produzir o quê, quais as justificativas para se tomar uma decisão num sentido ou no outro sentido, quais as instâncias de controle, quais as linhas de defesa. Se a administração cuidar disso, ela acaba tendo um procedimento mais limpo, mais bem estruturado, que vai ser útil. A administração pública, de muito tempo, ela segue um modelo burocrático. E em relação às licitações e contratos, esse modelo é excessivamente burocrático. Em relação a esses regulamentos para tratar da governança, gestão de competências, controles, você tem uma grande oportunidade, quando você fizer esses regulamentos, ou esse regulamento, de desburocratizar as suas licitações e contratos, em otimizar o seu procedimento, diminuir essas repetições, essas idas e vindas, criar um procedimento mais limpo, menos burocrático. Eu defendo que a administração pública vença essa concepção burocrática que domina as licitações e os contratos por tantos anos
e adote, crie um modelo colaborativo de licitações e contratos, sobretudo pensando na estruturação interna de competências na administração pública. A Lei 14.133 abre várias oportunidades para a administração pública. Ela concede uma série de espaços, uma série de possibilidades para avanços por parte da administração pública. Cabe à administração pública aproveitar bem essas oportunidades. E a boa estruturação dos regulamentos pode ser um instrumento fantástico para isso. Vamos em frente, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado. Professor Joel de Menezes Neibur, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O programa está de portas abertas, sempre que o senhor quiser vir discutir um pouco sobre licitações e contratos, né? Foi um grande prazer, novamente muito obrigada. E ao nosso público, nós esperamos vocês semana que vem com mais Minuto de Gestão com Cláudia Pereira. Até lá!